Senhoras e senhores, boa noite. Bem, neste momento nós vamos dar início à sessão solene em homenagem ao ex-governador Mário Pereira. Essa é uma noite festiva que vai ficar na história do Legislativo com a inauguração de um memorial e o resgate histórico dos 231 vereadores que já tiveram assento nessa Casa de Leis. Chamamos para que tomem seus lugares o presidente da Câmara, vereador Gugu Bueno. O prefeito de Cascavel, senhor Edgar Bueno. O juiz de direito e diretor do Fórum de Cascavel, Dr. Sérgio Creus, representando o Poder Judiciário. Os vereadores Rômulo Quintino, Luiz Frari, Jaime Vazata, Aldonir Cabral, João Paulo, Ney Haverot, Cláudio Rodrigues, professor Paulino, Robertinho Magalhães, Celso Dalmolin, Luiz Burgarelli, Rui Capelão, Pedro Martendal e Valmir Severgnini. Convidamos os deputados André Bueno, Adelino Ribeiro, Leonardo Paranhos e Márcio Pacheco. Queremos registrar e agradecer a presença do presidente da SIC, Elci Rota Júnior, representando o presidente da AMIC, o senhor José Cícero dos Santos, o diretor da Fundetec, João Cunha, o coordenador do governo do Estado no Oeste do Paraná, Severino Folador, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Paulo Carlesso, secretário do Meio Ambiente, Luiz Carlos Marcon, o presidente da SIC, já nominei, Elci Rota Júnior. Nós fazemos um agradecimento especial a alguns ex-presidentes que aqui se encontram, presidentes do Legislativo, senhores Severino Folador, Renato Silva e Atair Gomes da Silva. O Robertinho está aqui na mesa já. Também os ex-vereadores que nós conseguimos anotar os nomes. Eu não chamei o Mário Pereira aqui ainda? Pelo amor de Deus, chamamos o governador Mário Pereira para que tome lugar à mesa. Lá do lado do presidente. Isso foi para fazer suspense. Depois desse suspense que eu fiz por querer fazer de conta que eu tinha esquecido de chamar o governador, nós queremos agradecer a presença de alguns ex-vereadores que aqui estão. Paulo Beal, Aparecido José Dias, Josias de Souza, Luiz Ernesto Meyer Pereira, Atair Gomes da Silva já foi citado como ex-presidente, Miguel Porfírio, João Lima Pereira, Juarez Story, Eduardo Marassi, Dr. Jesus Viegas, Terezinha Depubel, Ostílio Lustosa, Seno Roden, Aderbaldo Melo, Jaci Tavares, Egídia Covatti, Fidelcino Tolentino, ex-vereador, ex-prefeito dessa cidade, o senhor Reinaldo Bueno, que é pai do nosso presidente, o Leonir Argente, Sargento Leonir, Reinaldo Alves Vilela, Sadiq Ziel e Judete Bilibil Rachiche. Se tiver algum outro ex-vereador que eu não citei o nome,
Por gentileza, me corrijam. Neste momento, com a mesa formada, as autoridades nominadas, nós vamos ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Cumprimentamos com especial atenção a esposa do homenageado, senhora Marlene Casagrande Pereira, o irmão Luiz Ernesto Meyer Pereira, e os filhos Luiz Fernando, Luciana e Denise, que não correram para chegar a tempo. Sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Cascavel realiza na noite de hoje esta sessão solene como forma de reconhecer o importante papel desempenhado pelo ex-governador Mário Pereira em prol das causas de Cascavel e do Oeste Paranaense. O homenageado é catarinense de Itajaí, ninguém é perfeito, né? Nasceu aos 4 dias de abril de 45,
Engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, destacou-se pela capacidade de organização ao presidir o antigo MDB em Cascavel. Foi deputado estadual, eleito em 1986, exerceu as funções de secretário de Estado da Administração, de 87 a 90, e secretário de Estado dos Transportes, de 91 a 94. Presidiu a Ferroeste e o Diretório Estadual do PMDB do Paraná, de 95 a 98. Assumiu o governo do Paraná em 3 de abril de 94, permanecendo no cargo até transferi-lo ao seu sucessor, Jaime Lerner. Essas são, em poucas palavras, uma composição da síntese de atuação desse extraordinário homem público, que durante o período em que esteve à frente do governo do Paraná, teve atuação marcada por importantes conquistas, como a Ferroeste, a Ponte de Guaíra, o Hospital Universitário, a estadualização da UniOeste. Neste momento, abrindo espaço para a participação de pessoas da comunidade, 2 representantes irão saudar o ex-governador de uma forma especial. Convido o poeta Alonso Tomás, que dedicou algumas talentosas linhas ao Mário Pereira. Por favor, Alonso. Boa noite. Cascavel agradece e não se esquece do Senhor. Um vice atuante, logo adiante, governador, na representatividade, orgulhando nossa cidade numa prova de amor. Pelos trilhos da Ferroeste, sua força, seu valor. A capital do Oeste já teve seu governador, que fez a diferença com trabalho e competência e amor por esse chão. Sua gente, sua luta, a vitória na disputa, alegrando o cidadão. E pelos feitos bem feitos eu quero saudar, com alegria, em forma de poesia, se o senhor não se importar. Sua trajetória, seu caminho de vitórias, faz a gente se orgulhar. A história nunca erra, o amor por essa terra que se chama Paraná. O Alonso vai entregar uma cópia da poesia ao ex-governador. Como faz anualmente, a Associação Comercial e Industrial de Cascavel, a SIC, realizou em 2013 o seu tradicional concurso de oratória, concurso universitário de oratória, que naquela oportunidade teve como tema a figura do ex-governador Mário Pereira. É com prazer que convidamos o então acadêmico da Univel, hoje advogado Alaor Cassiano Freitas, para que reapresente o discurso vencedor daquele concurso, proferido em outubro de 2013. Senhor Mário Pereira, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Para a cidadania não existem fronteiras. Desde o início do período republicano, figurando no governo do Paraná, o catarinense almirante José Marques Guimarães, nos idos de dezembro de 1889, até o governo atual, muitos personagens ajudaram a construir a sólida história do Estado de todos os paranaenses. Muito mais do que as delimitações estabelecidas por fronteiras, raças, etnias, credos e crenças, a cidadania, em seu exercício, ao misturar-se com sentimentos altruísticos, guarnecidos no íntimo daqueles que podem ser e fazer a diferença em um meio, geram de maneira eficaz pessoas que seriam facilmente levadas à condição de cidadãos do mundo, capazes de sacrificar o que é pessoal para buscar levar à satisfação os anseios de uma coletividade. Não é possível, mesmo que de soslaio, olhar para a antiguidade e construir
a linha do tempo, sem visualizar babilônios com o Código de Hammurabi, hebreus com a lei de Moisés, gregos com a filosofia e a retórica, com ícones como Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, entre outros. Aos períodos nos quais não se tem referência a grandes homens, comumente são aplicados adjetivos que remetem à nebulosa condição de esterilidade do pensamento. Uma história digna de ser lembrada somente pode ser construída por grandes homens. Nosso homenageado de hoje, nascido aos 4 dias do mês de abril de 1945, na cidade de Itajaí, Santa Catarina, rebento da família Pereira, construiu seu legado e foi presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Oeste do Paraná, membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, deputado estadual, secretário de Estado da Administração, vice-governador do Estado do Paraná, secretário de Estado dos Transportes e presidente da Ferroeste e, por fim, governador do Estado do Paraná a partir de 2 de abril de 1994. Senhoras e senhores, este é Mário Pereira. Quando no exercício do governo do Estado, depois de mais de uma década de luta e obstinação para se ter uma universidade na região oeste, seu governo reconhece a UniOeste pelo parecer 137 de agosto de 1994. Nesse período, Mário Pereira estava à frente do governo e era um defensor da causa universitária do Oeste. Hoje, a UniOeste é reconhecida nacionalmente e se posiciona entre as 70 melhores instituições de ensino superior do Brasil. O que dizer do programa denominado Pró-Paraná, implementado em seu governo, e que objetivou estruturar o Estado para o recebimento de novas indústrias mediante incentivos fiscais e que culminou com a instalação de grandes montadoras do setor automobilístico em solo paranaense. A consolidação da Ferroeste, tendo em Mário Pereira um dos grandes responsáveis pelo que hoje se tornou um porto seco fundamental para o escoamento da produção agroindustrial da região oeste. Durante a construção do seu magnífico legado, suas ações em prol da sociedade paranaense não podem ser relatadas em um breve discurso, e em reconhecimento aos seus feitos pelo Estado do Paraná, recebeu a condecoração da Ordem Estadual do Pinheiro, entregue pelo governador Beto Richa no Palácio Iguaçu. A Ordem Estadual do Pinheiro é a mais alta comenda do Paraná. O ex-governador recebeu a comenda de Gran Cruz, o título mais elevado da ordem, que tem 5 graus. Como bem declarou Voltaire, daqueles que comandam batalhões e esquadrões só resta o nome. O gênero humano nada tem para mostrar de uma centena de batalhas travadas, mas os grandes homens de que vos falo prepararam puros e perenes prazeres para os homens que ainda hão de nascer. Parabéns, senhor Mário Pereira, o mais paranaense dos nascidos em Santa Catarina. Aguardamos a escrita das próximas páginas de sucesso, empreendedorismo e cidadania, porque para a cidadania não existem fronteiras. Parabéns e muito obrigado. Nós acabamos de receber uma justificativa de ausência. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Jacobo, também de Cascavel, não pôde comparecer em virtude das sessões em plenário, onde vem se destacando pela celeridade que tem dado aos trabalhos legislativos. Jacobo nos encaminhou a seguinte mensagem: agradeço o convite para participar desse ato que eterniza e faz homenagem ao governador Mário Pereira, um grande líder político do qual me orgulho de ter como conterrâneo, certo de que estou bem representado na figura dos vereadores do PR, Celso Dalmolin e Gugu Bueno, autor desse nobre projeto que restaura não somente o busto do ex-governador,
mas principalmente resgata a história de um grande homem público que colaborou grandiosamente para o desenvolvimento de Cascavel e do oeste do Paraná. Neste momento, nós vamos acompanhar a exibição de um vídeo, coisa rápida, 2h30, que relata aspectos da vida do ex-governador, uma personalidade que engrandece a história de Cascavel e do oeste paranaense.
Quando eu nominei os familiares do Mário Pereira, eu me esqueci de um, que eu vou corrigir o erro agora. O neto, Franco, que aqui representa os netos do ex-governador. Bem-vindo, Franco. Passo a palavra neste momento ao presidente do Legislativo Municipal de Cascavel, o vereador Gugu Bueno. Meu boa noite a todos. Quero, em nome dessa casa, dar as boas-vindas a todos os presentes, saudar nosso prefeito Edgar Bueno, o doutor Sérgio Creus, representando nessa noite o Poder Judiciário, saudar os nossos vereadores, os nossos deputados, deputado Paranhos, deputado André Bueno, Adelino Ribeiro, o nosso deputado Márcio Pacheco, e, obviamente, fazer uma saudação muito especial e carinhosa ao nosso homenageado da noite, nosso ex-governador Mário Pereira, e também a sua família, a sua esposa Marlene, aos seus filhos, e também, de maneira especial, ao meu amigo doutor Luiz Fernando. E também quero fazer uma saudação muito carinhosa e respeitosa a todos os ex-vereadores, ex-presidentes desta casa, que com toda certeza engrandece e muito essa noite, que é uma noite muito especial. Para mim, uma noite marcante na história da minha vida, por dois motivos. Primeiro, por ter o privilégio de estar presidindo esta casa nesse momento e poder fazer uma homenagem ao ex-governador Mário Pereira, um homem dessa magnitude. Os feitos e as conquistas e a obra da vida do Mário, todos nós já conhecemos muito bem, e não preciso aqui ficar lembrando da importância, Mário. Mas tomo a liberdade de lembrar de uma passagem muito particular da minha infância. Tinha eu 9, 10 anos, estava com meu pai, ex-vereador Reinaldo Bueno, lá na Câmara Antiga, na frente do Marista, e lembro de ter perguntado ao meu pai quem era aquele do busto. E meu pai respondeu que era o governador Mário Pereira, que tinha feito isso, tinha feito aquilo, e que era seu amigo pessoal. Eu, naquele meu coração ainda infantil, lembro-me de ter sentido alegria e orgulho do meu pai, pois eu pensei, vereador Rui Capelão, poxa vida, meu pai é amigo de uma pessoa que recebeu um busto de homenagem. É uma pessoa muito importante. E os anos passaram e a vida me trouxe aqui nessa noite, e coube a mim essa oportunidade de poder lhe prestar essa homenagem, de poder ter recuperado o seu busto, ter mandado restaurar, e nessa noite eternizar o seu nome num memorial, para que os cascavelenses do futuro, daqui a 20, 30, 40 anos, possam olhar para trás e ver com muita clareza que o senhor Mário Pereira foi, sim, um dos pilares importantes do crescimento da grande metrópole, que com toda a certeza haverão de estar vivendo no futuro. Então, Mário, receba essa homenagem, não do Gugu Bueno, não dos vereadores, receba essa homenagem como um singelo muito obrigado do povo de Cascavel por tudo que você fez, por tudo que você representa. Um muito obrigado, na verdade, até mesmo em nome daqueles que, porventura, não lembram ou não conheçam o Mário Pereira, por exemplo, a nossa juventude, mas que tiveram a oportunidade de estudar na Unioeste, tiveram a oportunidade de usar o hospital universitário, ou até mesmo, de maneira indireta ou indireta, foram beneficiados pelas riquezas trazidas pelos trilhos da Ferroeste. Então, Mário, por tudo isso e por tudo mais, receba os nossos sinceros muito obrigado. Mas, como eu disse, essa noite para mim é especial, governador, por dois motivos. Primeiro, pela homenagem prestada ao senhor, mas também porque nessa noite estaremos inaugurando a Galeria dos Vereadores, que tenho certeza que só vai engrandecer o Memorial Mário Pereira. E a galeria é tão importante, porque, na verdade, contar a história desses homens e mulheres que estiveram nesta casa desde a primeira legislatura, lá na década de 50 até a legislatura atual, na verdade é contar a história de Cascavel. E conhecer a história da nossa cidade significa você resgatar e preservar as tradições daqueles que contribuíram para que a gente chegasse no dia de hoje. Na verdade, é uma oportunidade única para a gente compreender a nossa identidade enquanto cidade, enquanto comunidade. São mais de 230 vereadores. Quero aqui agradecer nesse momento
toda a nossa equipe que fez esse trabalho, capitaneada pelo Júlio, pelo Marcos, agradecer a colaboração da Regina, do Alceu Esperança, e dizer aos senhores, e quero, na verdade, aproveitar a oportunidade de dividir um pouquinho o trabalho com vocês. Vocês verão logo mais na galeria que dos 231 vereadores, faltam apenas 3 fotos. Do vereador Donato Antônio, da legislatura de 53 a 56, do vereador Raul Ramos, da legislatura de 57 a 60, e do vereador José Pareja, da legislatura de 61 a 64. Então, faço aqui um apelo a todos que nos ajudem a, de uma forma ou outra, buscar achar esse caminho, achar esse registro, para que a gente possa completar a nossa galeria. Falta apenas essas 3 imagens. Então, vou já, encerrando a minha participação, dizer para vocês que eu tenho a compreensão de que a nossa bela e jovem cidade de Cascavel, com seus apenas 64 anos, tenho certeza, e que tem como destino traçado ser uma das maiores cidades do nosso Brasil, nós temos que ter um compromisso, que é não deixar se perder a história dessa cidade, lutar para manter viva a história desses homens e dessas mulheres que fizeram e construíram a cidade que nós vivemos hoje. Por isso que, ao encerrar minha participação, eu peço uma calorosa salva de palmas ao nosso ex-governador e também aos nossos ex-vereadores de Cascavel. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o próximo orador, quero agradecer a cobertura da imprensa de Cascavel, que deu um destaque para esse memorial. Quero citar, em nome da imprensa, o nosso amigo Jair Eduardo, que foi um verdadeiro caça-bustos. Ele fez um trabalho atrás desse busto e a gente agradece e reconhece esse trabalho, Jair. Passo a palavra, nesse momento, ao vereador João Paulo de Lima. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar o atual, memorável agora, do governador Mário Pereira, que fez muito pela cidade de Cascavel e também, na sua passagem ao governo do Estado, mostrou para que veio. Então, hoje, acho que são poucas as palavras dos senhores vereadores e de quem veio falar aqui de Mário Pereira, porque já vimos o seu histórico e não necessita de palavras o que a Vossa Excelência já fez na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Então, a nossa admiração pelo seu trabalho e luta ao povo do Paraná, e com certeza esse memorial Mário Pereira ficará gravado, como disse o presidente Gugu Bueno, ficará gravado aqui nessa casa, e muitas pessoas verão e conhecerão a vossa história, que só vem a brilhantar o oeste do Paraná com tantas lutas que aconteceu no seu mandato, na sua gestão como governador. Uma boa noite a todos. Complementando os pronunciamentos dos vereadores, a palavra agora com Rômulo Quintino. Senhor presidente, vereador Gugu Bueno, excelentíssimo prefeito municipal, prefeito Edgar Bueno, excelentíssimo doutor Sérgio Creus, representando aqui o judiciário, nossos deputados de Cascavel, que estão aqui, deputado Adelino, deputado André Bueno, deputado Paranhos, deputado Márcio Pacheco, nossos companheiros vereadores, que estão aqui nessa noite memorável, e também, é claro, cumprimentar os nossos ex-vereadores, vereadores de outras legislaturas que hoje também, mais uma vez, serão lembrados nessa Casa de Leis. E, de forma especial, claro, cumprimentar o nosso eterno governador do oeste do Paraná, aqui representando o nosso oeste sempre, nosso eterno governador do Paraná, governador Mário Pereira, que hoje, mais uma vez, presente na nossa cidade para receber uma justa homenagem. Cumprimentando o governador Mário Pereira também, dona Marlene, seus familiares. Hoje é uma noite ímpar, e é uma noite ímpar porque nós estamos fazendo um resgate da história. E eu quero, de maneira especial também,
enaltecer aqui a proatividade e ação do nosso presidente da Câmara, presidente Gugu Bueno, que, preocupado com a história do governador Mário Pereira, mas a história de cada um dos senhores que aqui estão também, os nossos vereadores, que vieram de todos os cantos. Uma data histórica porque está sendo resgatado e efetivamente colocado de forma definitiva um memorial batizado com um nome de sublime importância, mas que os netos, os filhos, os familiares de cada vereador que teve assento nessa Casa de Lei poderá visitar essa casa e se deparar com a foto, com a história do seu pai, do seu avô, do seu tio e assim por diante. Então, parabenizar, presidente Gugu, pela ação e parabenizar também a todos os nossos vereadores de outras legislaturas. E uma data ímpar, também para encerrar, porque estamos inaugurando também o Memorial Mário Pereira. Eu estava outro dia em Curitiba, governador, e num restaurante almoçando, dividindo a mesa com alguém, não é? E essa pessoa me perguntou, você é de onde? Eu disse, eu sou de Cascavel. Aí ele falou assim, cidade do governador Mário Pereira. Eu falei, exatamente, cidade do governador Mário Pereira. E, encerrando, eu digo, governador, nesse resgate histórico feito pela Câmara nessa noite, que o senhor representa, sem sombra de dúvidas, uma figura de orgulho para a nossa cidade, uma figura de orgulho para o Oeste Paranaense. Se pudéssemos personificar ou traduzir em carne e osso o orgulho do Oeste do Paraná, o orgulho de Cascavel, ele se chamaria Mário Pereira. Parabéns, governador, parabéns, nosso presidente. Nós agradecemos mais uma vez a presença dos nossos representantes na Assembleia Legislativa, Adelino Ribeiro, Leonardo Paranhos, o Márcio Pacheco, que já se retirou, e o André Bueno. E convidamos para falar em nome desse poder o deputado estadual André Bueno. Mário Pereira. Algumas pessoas se engrandecem quando recebem uma homenagem. Eu falei isso há um tempo atrás num cidadão que recebeu uma homenagem na cidade de Cascavel, e merecia essa reverência. E hoje eu repito, que algumas pessoas se engrandecem por ter sido lembrado e receber uma homenagem. Eu quero dizer que no caso de hoje, é a Câmara de Vereadores de Cascavel que cresce em ter o nome do ex-governador Mário Pereira estampado aqui nas nossas paredes como homenageado. É a Câmara que vibra, que é lembrada dessa justa homenagem feita pelos nossos vereadores e que passa a ter aqui uma importância cada vez maior. Quero saudar o prefeito, saudar o presidente da Câmara, saudar o doutor Sérgio Creus, representando o Judiciário, todos os vereadores, saudar os deputados, o Paranhos, o Adelino e o Márcio, que me incumbiram de rapidamente me cobraram, fale pouco, que todos vieram para ouvir o Mário, com todo aquele sotaque catarina dele, que é agradável de ouvir, mas fale pouco, mas transmita esse abraço da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em nome do nosso presidente Ademar Traiano, pela passagem do nosso governador por lá. Quero dizer que hoje, Mário, é um dia de emoção para a família também, porque ver o pai ser homenageado, ver o irmão ser homenageado, é sempre gratificante. Pelo trabalho que fez, pela luta, muitos pequenos ainda, enquanto o Mário deixava a família de lado para poder percorrer esse belo estado do Paraná, Paulo Carlesso. E dizer que vale a pena ver hoje a família aqui reunida. Luiz Fernando, e serve homenagem para o Luiz Fernando, né, que é o maior conhecedor, talvez, do país, de direito eleitoral, sempre dá uma aula para nós e está aqui hoje vendo o pai ser homenageado. A Denise, a Carolina, o Franco e a Marlene, que eu me lembro
pelas referências do Mário, pelo histórico político do Mário, pelo conhecimento, por tudo que já fez, que na minha primeira campanha de deputado, Falador, eu fui me consultar com quem tinha experiência. E visitei o Mário, porque tinha festa em Curitiba dos cascavelenses, feita pelo Casinha, por algumas pessoas que realizavam essa festa dos cascavelenses que estão morando em Curitiba. E eu fui nessa festa, mas antes eu fui na casa do Mário. Se eu podia ser candidato a deputado, se era o momento, como se faz política, aprender um pouco mais. E fui ouvir quem mandava na casa lá, que era a Marlene. E a Marlene, com toda a experiência dela política, com toda a vivência, apaixonada, já foi candidata também, já colocou seu nome à disposição, sempre dando um conselho positivo de que é importante as pessoas entrarem na política para deixar um legado e construir alguma coisa por onde passamos. Então, Mário, hoje o reconhecimento da Assembleia, da Câmara de Vereadores, por tudo que você fez, seja da nossa Ferroeste, da nossa universidade, do simples Tuiuti, com o Fercapo, com os carnavais que nós passamos por lá na nossa juventude, e essa lembrança tão saudável, por onde o Mário também passou, e dizer, Mário, que é um orgulho tê-lo como amigo, esse Catarina, que sempre é muito agradável, por onde passa, e deixa sempre amigos por onde já passou. Então, a nossa homenagem da Assembleia, Paranhos, Adelino e Márcio, relembrando aqui os bons tempos do Mário como deputado. Parabéns pela homenagem, que Deus te ilumine, que cuide da sua família por tudo que você já fez por nós. Hoje, nós podemos bater no peito sempre e dizer, Cascavel já teve um governador. Poderá ter mais, mas já tivemos um governador, nosso amigo Mário Pereira. Parabéns e obrigado, Mário, por tudo. Valeu. Quero registrar e agradecer a presença do ex-presidente dessa casa, Júlio César Leme da Silva. Chegou atrasado, mas chegou, seja bem-vindo. Ao falar do Júlio, mais uma vez agradecer a todos os senhores e senhoras ex-vereadores que engrandeceram esse poder. A presença de vocês é talvez as mais importantes ao lado do governador Mário Pereira. Nesse momento, em nome da família do homenageado, quem sabe fazer uma surpresa para ele, nós vamos convidar para que faça uso da palavra o advogado Luiz Fernando Pereira. Boa noite a todos. Realmente eu não sabia que ia falar. Aliás, nós decidimos fazer uma surpresa para o meu pai. Bom, antes, estou destreinado, presidente. Quero saudar o presidente da Câmara, Gugu Bueno, o prefeito Edgar, demais vereadores, deputados, ex-vereadores aqui presentes. E quero dizer que eu tinha prometido para o meu pai que viria para a homenagem. Aí, compromissos profissionais, enfim, tinha um julgamento, tive que viajar ontem e decidi cancelar a vinda para cá. E aí, no avião de Brasília para Curitiba, me deu um arrependimento tamanho do cancelamento, e eu não só reconfirmei, como liguei para a Luciana e a Denise, que não tinham cogitado de vir, e para o Franco, que nem sabia da homenagem, e as provoquei para que nós viéssemos à homenagem aqui em Cascavel. Isso perto da hora do almoço. Mas como? Vamos dar um jeito. Eu tenho que voltar amanhã, a gente resolve. E a gente veio para a homenagem, fizemos uma surpresa ao meu pai, porque se tanta gente veio aqui hoje, tanta gente discursou, reconhecendo o que ele fez pela cidade, pela nossa cidade, nós três somos nascidos aqui em Cascavel, seria muito injusto se nós não tivéssemos vindo também. Então, eu quero dizer que é uma emoção muito grande poder fazer essa surpresa, pai, trazer a Denise, que não vinha a Cascavel há 12 anos, a Luciana e o Franco, para nos somarmos a todos que estão aqui e fazer uma homenagem que, sem dúvida nenhuma, é justa e merecida. Pai, eu quero agradecer, em nome da família, o orgulho danado que é ser filho, parente teu. Muito obrigado. É chegado o momento de ouvirmos as palavras do nosso ex-governador Mário Pereira.
Só um segundinho, Júlio. Pois não. Você está um pouco confuso hoje no cerimonial. Faço questão de ouvir o nosso prefeito Edgar Bueno antes de ouvirmos o homenageado Mário Pereira. Isso é para fazer suspense. O prefeito Edgar Bueno, por gentileza, faça uso da palavra. Pensei que ia ser rifado aqui. Ainda bem que o Gugu, que é bueno, mas não é parente, corrigiu esse erro do Júlio César. Quero iniciar, então, saudando o presidente da Câmara Municipal de Cascavel, Gugu Bueno, saudar também o secretário Rômulo Quintino, em nome dos dois, saudar todos os demais vereadores que se fazem presente nessa solenidade. Fazer uma saudação muito especial ao Dr. Sérgio Kreutz, juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude, que tem um trabalho em Cascavel reconhecido. Com certeza é merecedor de grandes homenagens. Seu nome ficará na história aqui em Cascavel, por esse trabalho que Vossa Excelência faz. Principalmente voltado com muito entusiasmo para as crianças carentes de Cascavel. Aquelas que não têm pai, que não têm mãe, que não têm tio, que não têm casa, tem um pai maior que se chama Sérgio Kreutz. Fazer uma saudação aos deputados Paranhos, Adelino, Márcio Pacheco e André Bueno. Fazer uma homenagem a Marlene. Marlene caiu nas garras do Mário em 1969. Eu queria saudar você, Marlene, e dizer assim da honra e da alegria que nós temos em ter você aqui em Cascavel, assistindo essa homenagem ao Mário. Aí é o Luiz Fernando, a Luciana, a Denise, não posso esquecer do Luiz Ernesto Maier Pereira, que trouxe uma cultura qualificada, diferenciada, que estava acima do nosso alcance e do nosso nível, mas você que veio de uma capital, né, cidade tradicional, você trouxe muito para Cascavel. Você participou, principalmente da vida, além de outras qualidades da vida cultural da nossa cidade, e deixou aqui o seu legado. Você foi o cara diferenciado, que chegou na sociedade e falou, vamos por aqui, meus irmãos, o melhor caminho é esse. Por isso também essa saudação especial. Saudar toda esta plateia. Gostaria de falar o nome de cada um, da importância de cada um. Mas eu queria dizer assim, estou vendo tantos ex-vereadores que deram a sua contribuição, lutaram aqui, trabalharam, ajudaram a fazer a história de Cascavel. Mas difícil para mim citar o nome de todos. Então eu queria citar o nome de duas figuras. Duas, que eu estou querendo passar cola aqui para mim, não quero cola. Duas figuras assim, que eu acho que merece um destaque hoje à noite, por ser duas figuras importantes para Cascavel, participaram da vida pública, um sereno. Podia até chamar a atenção da gente, mas com palavras carinhosas. Não vou falar educado, porque o outro também é educado. E vou falar de outra figura explosiva, talentosa, brigão, marrento, mas que o tempo também foi ensinando ele a ser mais tolerante, mais macio, ouvir com mais serenidade as pessoas.
Eu queria que levantasse dois extremos da política de Cascavel, porque é dois extremos, mas tanto um contra o outro foi importante para Cascavel. Dr. Jesus Viegas e Dr. Tolentino. Vocês dois têm que levantar. Pela qualidade dos representados citados aqui, deu para ver o sentimento de todos. Efusivas palmas, Dr. Tolentino, Dr. Jesus, significa reconhecimento. E isso vocês têm de sobra. Então, queria saudar também essa Catarina, que se formou em 1967, nem bem pegou o canudo e correu para Cascavel. Deus foi bom com a nossa cidade. Porque a cidade prometida não era Cascavel. A cidade prometida e mais procurada era Toledo. Toledo que oferecia as maiores opções, Toledo que se projetava mais, e Toledo que era falada no Rio Grande e em Santa Catarina. Cascavel era um caminho, era uma passagem. Mas como Deus é cascavelense, deixou o Mário aqui. E daí, Mário, fica difícil para a gente ficar falando em você aqui. É difícil. Mas eu me sinto muito mais honrado em poder homenagear do que ser homenageado. Sabe, o homenagear significa a cultura, o culto da história. É alguém que tem a grandeza de olhar para trás e dizer quem foi importante para essa nossa comunidade, para essa nossa cidade. Quem foi? E reconhecer, como hoje estamos reconhecendo, o Mário Pereira. Eu não gosto de falar depois do André, porque ele sempre me plageia. Eu fiquei pensando ali, eu digo, eu vou falar que essa casa ficou grande com o busto do Mário. Depois o caboclo me plagiou, leu o meu pensamento e falou. Então, eu vou dizer que essa casa ficou garbosa com o seu busto. Muito mais valorizada. Aqui está a expressão de um homem importante para o Paraná e muito mais importante para Cascavel. Eu falo isso assim com a melhor convicção. Essa Unioeste que está aqui, sem o Mário, hoje ela não teria a metade do que tem. E eu estou falando, Mário, certeza absoluta. Eu vi o que você projetou, o que você planejou e o orçamento que se preparou para o próximo governador não poder voltar atrás e fazer aquele investimento maravilhoso que foi feito na Unioeste e consolidar ela em 5 importantes municípios e com tudo que nós temos ali. Mas era muito pequeno. Nós não tínhamos por onde buscar se nós não tivéssemos um governador. Por isso que é bom uma cidade ter um governador. Outra coisa que eu vou falar com a maior convicção. Essa Ferroeste, olha, não estaria aqui não, se não fosse o Mário. Claro que ele convenceu o governador. Porque a habilidade não é só saber fazer. A habilidade é o poder de convencer. Então você tem muitas qualidades. Saber fazer e saber convencer aquele que está acima de nós. E você convenceu. E tudo aquilo que você fez, que você planejou e que preparou, você entregou para o seu governador. Governador, essa bandeira é sua. Mas nós sabemos que é tua. Então aconteceu. Eu lembro lá atrás, quando Zé Richa, ex-prefeito de Londrina,
virou governador, eu acompanhei a história, eu vi o que significou para Londrina o avanço em poder ter um governador. Nós já tivemos o nosso. Não sei se algum dia teremos outro, mas quem sabe? Esse bom exemplo que você deixa para todos nós significa que nós temos que pensar melhor no nosso futuro e construir com inteligência aquilo que nós sabemos que um dia pode dar o retorno que uma cidade como a nossa merece. Então, Mário Pereira, talvez eu vou tirar alguma palavra tua aqui, mas vou dizer assim, Mário Pereira chegou em Cascavel, casou com a Marlene, vizinha da Lorita, eram amigas, e aí nasceu seus 3 filhos aqui. Então, eu acho que, para nós, para consolidar aquilo que reconhecemos em você, você já podia pensar em voltar a morar aqui em Cascavel. Deixa os filhos lá, tão bem cuidados, deixa os netos lá, tão bem cuidados, e venha para cá conviver com todos nós. Olha, Mário, eu ouvi um negócio do Mário que daí eu passei a admirar muito mais ainda. Não é ruim dizer, porque todos nós vamos para esse caminho. Mas eu ouvi da boca do Mário, e a Marlene apoiou, ela falou que ela vai trazer a cinza, que se ele não morar em Cascavel, ele quer ser enterrado aqui. Só a cinza. Ele quer um canteiro na Avenida Brasil, ali para Marlene poder chegar lá e colocar essa cinza. Então, com essa declaração, está explícito o amor que você nutre por essa terra. Eu tenho a honra de ser prefeito desse grande município e poder estar aqui compartilhando com você, com a tua família, dessa grande alegria. Então, parabéns, Mário, parabéns, Marlene, parabéns a todos os seus filhos. Obrigado. Eu, mais uma vez, me desculpo por ter pulado o prefeito Edgar Bueno. E agora sim, nesse momento, vamos ouvir o ex-governador Mário Pereira. O Paulinho Beber, certa feita, eu li um discurso, ele disse, o Mário não é mais o mesmo. Falava sem ler, agora, para falar, tem que ler. Vou ler de novo, Paulinho. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, Gugu Bueno, ao caríssimo prefeito Edgar Bueno, ao doutor Sérgio Croix, juiz de Direito, ao Rômulo Quintino, secretário da Câmara, a todos os vereadores, a quem agradeço muito essa homenagem, aos nossos 4 bravos deputados, o André, o Adelino, o Pacheco e o Paranhos, agradecer a presença de todos, dizer que me emocionei com a surpresa que os meus 3 filhos fizeram e o meu netinho Franco, tendo vindo aqui, sem que eu soubesse. Cumprimentar a todos os amigos que aqui vejo, que posso divisar, mas eu vou ler, Paulinho, o discurso que preparei. Até mesmo porque, comentava eu com o Tolentino, a nossa memória já não nos ajuda muito. Os anos, quanto mais se vive, mais a memória se afasta. Lendo, portanto. Em dezembro de 1967, há quase 50 anos, na solenidade de minha formatura em Engenharia Elétrica, no Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, tínhamos como patrono o Dr. Júlio Zadrosny. Era um industrial de Blumenau que presidia a Celesc,
empresa elétrica de Santa Catarina, que corresponde aqui no Paraná à Copel, a distribuidora de energia elétrica. Eu fui o orador da turma e, ao elogiar nosso patrono, dentre outras coisas, eu disse o seguinte, abre aspas, ao se insurgir contra a inadmissível interferência política em assuntos eminentemente técnicos, mostrastes vosso valor, fecha aspas. Lembro disso por dois motivos. Primeiro, o governador de Santa Catarina estava presente e não gostou do que escutou, pois seu genro ocupava uma diretoria técnica da Celesc que não era técnico, não era engenheiro, não sei em que se era formado em alguma coisa, mas era a diretoria mais importante, a diretoria de distribuição. A maior diretoria de uma empresa distribuidora de energia elétrica estava lá o genro do governador. Em razão desse fato, apesar de toda a nossa turma, que foi a primeira da Universidade Federal de Engenharia Elétrica, em 67, então, em razão desse fato, apesar de toda a nossa turma ter sido convidada a trabalhar na Celesc, fui informado que eu seria demitido, mas não era bem-vindo. Rejeitei, então, a oferta de emprego na estatal catarinense e fui trabalhar em uma empresa privada em São Paulo, na SAD, Sul-Americana de Eletrificação, do grupo GE, que me enviou ao Paraná para obras no oeste do estado. E vim para Cascavel. Está aí o motivo, Edgar, da minha chegada aqui em Cascavel. Mas o segundo motivo dessa lembrança da formatura é que nesta semana, na terça-feira à noite, com a presidência do Giacobo, foi aprovado na Câmara Federal uma lei que exige formação técnica compatível aos ocupantes de cargos, compatível com os cargos, aos ocupantes de cargos de direção das empresas estatais. Isto é, diretor técnico da Celesc, 50 anos após aquele meu discurso, não poderá mais ser alguém como foi o genro do governador de então. Foi aprovado agora, volta para o Senado, porque houve emendas, né? Ela é originária do Senado, emendaram na Câmara, voltou para o Senado. Mas é um avanço, de qualquer forma. A indicação pode ser política, mas que indiquem alguém qualificado para ocupar aquele cargo. A indicação é sempre política, mas que se indique quem está qualificado. Caros vereadores, me honra e emociona esta significativa homenagem que me prestam. Fruto, sem dúvida, da vossa generosidade. E esta emoção me transporta no tempo, trazendo-me ternas lembranças de meus pais. Permitam-me lembrar deles, abrindo um parênteses familiar. Meu primeiro dia de aula foi em março de 51, no grupo escolar Conselheiro Mafra, em Joinville, levado por minha saudosa mãe, que ficou todo o tempo sentado em uma cadeira dentro da sala, na frente assim da sala. A cada instante eu olhava para ver se ela lá estava, e havia sempre com um enternecedor e inesquecível sorriso. Nos dias de provas do vestibular, lá estava meu querido e saudoso pai a me falar: não tenha pressa, fique calmo que você vai sair bem. Fecha o parênteses familiar. De ônibus da Sul-Americana, percorri dia 29 de fevereiro de 68 a 277, de Curitiba a Cascavel, asfaltada até Guarapuava, e em obras dali até Foz do Iguaçu. A estrada ainda passava por dentro da cidade, pela Avenida Brasil. A igreja matriz era ao lado de onde é a nossa catedral. O Lorde Hotel já existia. Tuicial não era nome de gráfica, e sim do clássico de futebol Tuiuti versus Comercial. Em julho de 69, na igreja de Santo Antônio, de madeira ainda, casei com a minha Marlene.
que havia chegado à cidade, vinda de Erechim, em 1965, aos 15 anos de idade, e seus pais queridos tinham o hotel Lar dos Viajantes. Não existe mais. Cascavel, Foz do Iguaçu e Pato Branco eram cidades eletricamente isoladas, isto é, não estavam interligadas ao Sistema Nacional de Energia Elétrica, dependiam de energia gerada no local. Cascavel, em particular, era abastecida pela pequena usina hidrelétrica de Melissa, construída pelo prefeito Mion, e por máquinas diesel. A empresa paulista que me contratou ganhou uma licitação da Copel e mandou-me executar as obras das subestações dessas 3 cidades. O primeiro subsistema elétrico aqui do Oeste foi montado no final de 68, com a construção, 69, com a construção de uma linha de transmissão entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Nós fizemos, eu comandei, na verdade, as ligações dessa linha de transmissão com a SE das 2 cidades, de Foz e de Cascavel. E 2 novas máquinas diesel de 2.000 cavalos e a usina de Ocuí, em Foz, existia. E em Cascavel, a usina de Melissa e 2 novas máquinas diesel também de 2.000 cavalos. Essa interligação garantiu uma substancial melhoria na qualidade de fornecimento de energia à nossa cidade. Eu tive a oportunidade de estar aqui, né, e fazer ser responsável por esse primeiro subsistema elétrico, a ligação das 2 cidades. Depois morei em Apucarana e Maringá, onde chefiei obras de grandes subestações. Estava em curso de maneira acelerada, naquela época, a montagem e integração do grande sistema elétrico brasileiro, formidável hoje, com interligação de Rondônia ao Rio Grande do Sul. Outro parênteses. Foi um parto difícil. Era o primeiro parto na recém-inaugurada Policlínica, em 1970. Nosso primogênito Luiz Fernando nascera. Vieram depois Luciana e Denise, todos nascidos aqui. Hoje estão casados e nos deram 7 netos. Fecho parênteses novamente. Toquei a campainha da casa de Paulo Goski, presidente e fundador do MDB daqui, seu filho Paulinho atendeu a porta, do velho Paulo Goski. Fui entregar o pedido de filiação partidária, era 1974, e grande parte de políticos filiados ao MDB estavam deixando o partido e filiando-se à Arena, o partido do governo. De pronto, integrei-me à campanha eleitoral daquele ano, pedindo votos em favor de Paulo Marques e Tolentino, candidatos a deputados federal e estadual, ambos eleitos. E aí, por 8 anos, de 75 a 83, presidi o diretório do MDB e depois PMDB em Cascavel. Não há nenhuma dúvida para mim, devo todos os cargos públicos que por 12 anos ocupei aos cascavelenses. Deputado por 2 legislaturas, secretário de Estado da Administração, secretário de Estado dos Transportes, vice-governador e, finalmente, governador em 94. Procurei sempre honrar esse apoio. Dentre as lutas bem-sucedidas, destaco a Ferroeste e a Unoeste. A Ferroeste, nossa antiga ferrovia da soja, foi tema de meu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa. E pude, como secretário de Estado dos Transportes, presidente da Ferroeste e depois como governador, comandar a construção dessa importante obra. Que, para ser bem fiel à história, né, o Álvaro Dias licitou um primeiro trecho até a cooperativa ali dos Suábios, ali perto de Guarapuava, aquela cooperativa grande ali, que eu esqueço, Agrária, são suábios eles, né? E depois o Requião não queria fazer com as empreiteiras. Eu conheci aqui o general, nos encontramos numa festa do porco no Rolete em Toledo, e conversando descobri que ele tinha sido da arma de engenharia
e eu sabia que lá em Lages tinha o batalhão ferroviário, ele tinha sido comandante. E aí começamos a conversa que virou a contratação pelo governo do Estado do Exército para fazer a ferrovia, e o Requião aí se animou em fazer a ferrovia com o Exército. Antes de assumir o governo, eu sabia ser por um curto período de 9 meses. Que eu sabia ser por um curto período de 9 meses, eu pedi ao prefeito Tolentino que contratasse os projetos do campus de Cascavel, pois eu queria elevar a UniOeste à categoria de universidade. Seria, para tanto, necessário criar vários cursos e aprová-los no Conselho Federal de Educação. Conversei com o ministro da Educação, Murilo Ingel, pedi sua ajuda e me comprometi a atender prontamente todas as exigências legais. Liberei recursos extras à Secretaria Estadual de Ensino Superior e no dia 22 de dezembro veio aqui o ministro, apesar de estar datado de agosto, mas foi no dia 22 de dezembro que ele veio aqui e deu a última assinatura, 22 de dezembro de 94, criando a Universidade do Oeste do Paraná. Quer dizer, poucos dias antes de eu terminar o meu período de governo. Estava, portanto, reconhecida, criada a nossa universidade, juntamente com os novos cursos de medicina, que criamos juntamente nessa mesma data, medicina, engenharia civil, odontologia, ciências biológicas, fisioterapia, aqui em Cascavel. 2 cursos em Toledo, que foi, o Marcos Vinícius me ajude se eu errar, foi engenharia química e engenharia de pesca. 1 em Rondon, agronomia, e 1 em Foz. 5 aqui, 1 em Foz, 1 em Rondon e 2 em Toledo. Em Foz, engenharia elétrica. Quer dizer, tudo isso, esses cursos todos criados, e para criar tem que comprar os equipamentos do laboratório, pedi muito a ajuda aqui da ACIC, para o Décio Galaface, e em especial para o Romero e para o Álvaro Largura, que olhassem com espírito crítico para verificar se aqueles laboratórios de medicina eram satisfatórios, era aquilo que precisava efetivamente. Eu ficava preocupado em, de repente, criar um curso de medicina, ou de engenharia, ou de odonto, enfim, e que fosse meio mambembe, sem os equipamentos efetivamente necessários para formar ali um bom médico, um bom engenheiro, um bom... há poucos dias eu encontrei no avião um professor da UniOeste, alguém me lembrou o nome dele hoje, que eu esqueço a idade de Tolentino. Ele é médico aqui em Cascavel, sócio do Estênio, o Lorival. Orival, exatamente, Orival. Aliás, é de Londrina ele, né? Mas o Orival me dizia assim, entusiasmado, Mário, você precisa fazer uma visita ao curso de medicina. Ele foi coordenador do curso de medicina. Você precisa ver que espetáculo, como estão sendo bem formados os médicos, como estão os nossos laboratórios sendo bem utilizados, porque não adianta aparelhar e não utilizar convenientemente. Enfim, me deixou muito satisfeito. E eu tinha pedido, então, essa colaboração dos médicos aqui para que eu fizesse um olhar crítico. E eu dizia, pode fazer, pode criticar, chamar a atenção do Marcos Vinícius, que ele está preparado e quer receber essas orientações. Bom, enfim, após eu sair do governo, eu voltei à iniciativa privada. Inicialmente fui contratado pela Inepar, uma indústria de equipamentos elétricos de Curitiba, e investidora em projetos de geração elétrica. Pela Inepar, morei 2 anos em Cuiabá, ocupando uma diretoria da recém-privatizada SEMAT. Saí da Inepar e ingressei como diretor corporativo da Rede Energia em São Paulo, concessionária da SEMAT, que é a Copel lá do Mato Grosso, a CELPA do Pará, Ceutins de Tocantins, Enersul do Mato Grosso do Sul e outras concessionárias menores no interior do Estado de São Paulo, né? Alguns anos depois, voltei a trabalhar numa empresa do Grupo Inepar, a IESA, fabricante em Araraquara de turbinas e geradores de grande porte. Fui diretor comercial e trabalhava sediado em São Paulo. Em 2008, fui designado para organizar a TIISA,
empresa com atuação nas áreas metroferroviária e de saneamento e sede em São Paulo, onde morei por 11 anos. Por 3 anos presidi a TISA e hoje estou no Conselho de Administração. A TISA pertence ao Grupo Triunfo. Sinto-me, me permitam aqui também, nesse momento de emoção para mim, eu disse aqui que sinto saudades de velhos e saudosos companheiros de partido, que já se foram. Eu cito alguns. O Paulo Goski, o velho Paulo Goski, o doutor Epifânio Figueiredo, o doutor Otacílio Ribeiro, o doutor Ayrton Reis, Balduino Belé, Hilton Colombelli, professor Moacir, Valmor Belks, André Vipiche, Albino Nicolau Schmidt, Eliseu Schmidt, vários vereadores, aqui foram vereadores, né? Como Álvaro Palma, Eliseu Schmidt, o doutor Darcino, o Bento Tolentino, Romário Baltitz, e muitos outros que também já se foram e que muito lutaram na oposição pela volta da liberdade. Enfim, agradeço novamente aos senhores vereadores esse momento de prazer em que posso dar asas à memória, lembrar-me de velhos amigos que alguns aqui vejo, sentir-me de Cascavel. Aliás, nasci em Itajaí, fui pequeno para Florianópolis, de onde saí somente depois de formado, moro em Curitiba, onde moram meus filhos há muitos anos. Qual a minha cidade? Pergunto-me. Minhas cinzas, minha família já sabe onde quero que espalhem, já disse aqui o Edgar, que conversamos ontem à noite. Tomamos um vinho, aliás, imoderadamente. Minhas cinzas, minha família já sabe onde quero que espalhem, a cidade e o local. É na cidade de onde verdadeiramente sinto que sou. A nossa Cascavel. Muito obrigado. Registrar e agradecer a presença também do ex-vereador Osmar Cabeleireiro, do ex-vereador Renato Silva, que foi presidente dessa casa, e convido nesse momento os componentes da nossa mesa de honra aqui para a entrega de uma placa em homenagem ao ex-governador Mário Pereira. Por favor, aqui na frente, para que a gente possa fazer a fotografia. Bem, citar também, agradecer a presença do ex-deputado federal Johnny Varisco, e nesse momento vai acontecer a inauguração do Memorial Mário Pereira e a Galeria das 15 Legislaturas de Cascavel. E me socorre aqui uma voz de razão, citar o ex-vereador Nelsinho Padovani, que não estava aqui quando nós fizemos o início do cerimonial. Muito bem-vindo, Nelsinho. O busto, peça de destaque do memorial, será mostrado agora. Nesse momento, convidamos todos para irmos ao hall de entrada da Câmara.